Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo esse podcast em qualquer lugar do Brasil, em qualquer horário, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Está assistindo em vídeo, está ouvindo só o áudio. Estamos começando mais uma edição do Boca de Urna. Este ano está liberado boca de urna nas eleições de 2024, desde que seja no YouTube do Eleja-se, no Spotify do Eleja-se, nos canais do Eleja-se. Esse podcast que a gente está fazendo com muito carinho aqui durante a segunda edição do Compol, que é o maior evento de comunicação política, marketing político, estratégia eleitoral da América Latina, que acontece aqui em Florianópolis, durante o Summit Cidades, que também é um evento gigantesco, esse ano contando com mais de 7.000 inscritos, no Compol especificamente, mais de 100 palestrantes, os maiores especialistas brasileiros da área estão aqui. Se não está aqui, não está no mercado, não está no jogo, não está realmente fazendo o trabalho que deve fazer no marketing político brasileiro. E o nosso podcast, ele tem um oferecimento da BN3, baseado em números, que é essa agência que tem disruptado o mercado de tráfego pago, essas ferramentas de inteligência, de dados que fazem toda a diferença nas campanhas eleitorais. A gente também tem o apoio da Nina Lab, a produção super rebuscada, super bem produzida, é do pessoal da Philips Filmes, e a gente também tem o apoio da Plasticolor. Aqui eu tenho dois super ninjas do mercado que vão conversar comigo hoje. São duas referências para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo que conhece o mercado de marketing político brasileiro, está vendo que a mesa agora está pesada no sentido de currículo, de portfólio, de case, de história, de competência, de habilidade. E aí eu vou fazer como eu sempre faço, enquanto um se apresenta, né? Eu vou pedir para Rodrigo se apresentar. Enquanto o Rodrigo se apresenta, aí eu vou pedir para Marcelo servir o nosso vinho, que a Borgana Vinhos trouxe para a gente, para essa edição. Então eu costumo não apresentar os convidados, eu peço que se apresentem. Então, Rodrigo Gouveia se apresenta aqui para a galera. Bom, Emerson, primeiro dizer obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Acho que tudo que você falou se aplica a você e tem nós dois na mesa também, então a gente complementa. Mas eu trabalho com neuropolítica, basicamente. Minha primeira campanha presidencial foi em 2014, já com o Eduardo Campos, foi a minha primeira. Eu comecei já com a presidencial, por um convite, enfim, uma circunstância, e eu saí da última campanha presidencial muito impressionado com o resultado do Bolsonaro, ele quase tendo ganhado, ou o Lula quase tendo perdido, e com todo o sistema, com todo mundo contra ele. E eu fui buscar lá atrás uma conversa que eu tive com o Toretto, até que nos deixou há pouco tempo e tal, quando ele estava trazendo a Cambridge Analytica para o Brasil, e mapear todo o processo, que o Cenizo conhece muito bem também, do que foi a aplicação dos entendimentos do Steve Bannon nessa direita. Alguns chamam de gabinete do ódio, alguns chamam do que for, mas para entender qual é o processo que está por trás disso. E isso culminou numa pesquisa longa e aprofundada que me fez cair diretamente dentro da neuropolítica, e daí eu fundei uma empresa chamada Neuropolite para trabalhar candidaturas de todo o espectro político, da esquerda à direita, com essa ferramenta, porque a sensação que eu tenho hoje é de um mercado onde é uma guerra onde todo mundo está de arco e flecha e tem alguém que já dominou a arma de fogo, né? Sem querer fazer uma metáfora com a arminha, mas já fazendo. Então, é uma guerra desigual e é o futuro, né? O Cenizo vai falar também sobre isso. Não só a inteligência artificial, mas como a gente entender de fato a inteligência do voto, como ela é formada no subconsciente. E é sobre isso que eu trabalho, e é isso a minha empresa. Mas obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. E agora, meu querido amigo, que eu sou fã, é um cara que, quando eu ouvia falar em marketing político lá no começo, quando era uma área que eu participava apenas de maneira sazonal, a cada 2 anos ia lá fazer minhas campanhas, mas aí sempre que tinha uma matéria, uma reportagem, algum
alguma polêmica envolvendo o marketing político, ele estava lá como entrevistado, como fonte, como referência. Meu querido Marcelo Senise, se apresenta para a galera aqui. Primeiro, quer dizer, você sem barba chega a ser esquisito. É, eu tô Mas- achando, toda vez que o pessoal chega para mim, porque eu não tô me vendo, né? Tá todo mundo me vendo, mas eu não tô me vendo. Aí toda vez que alguém chega para mim pedir uma selfie, quando eu tiro a selfie, eu digo, porra, quem é esse? Né? Mas você me falou que ia fazer isso, acho que tem uns 5 meses atrás, uns 4 meses. Sim. Né? Primeiro, quer dizer que é uma satisfação estar com você. Você é um dos meus queridos amigos de mercado. Temos um mercado aí muito ávido, né? Mas, assim, graças a Deus, eu acho que o trabalho que você, que Marcelo Natali, que Fred Pirillo tem feito, a questão do Compol, acabou de uma maneira ou de outra unindo o mercado. Claro. Né? Acho que e vocês transformaram o mercado. Eu falo isso como a testemunha de todos os tempos, né? 35 anos de mercado estou fazendo Saraiva. Estou fazendo agora, né? Mês que vem eu faço 35 anos de mercado. E quer dizer que é uma satisfação poder estar contigo, porque eu vejo tanto como o seu trabalho é sério, né? Eu lhe conheci às 6 da manhã, num dos seus lives, e eu falava, quem é esse louco que faz live às 6 da manhã? E eu vi aquele mundo de gente entrando. E aí isso me chamou a atenção, isso me despertou essa curiosidade de poder te conhecer, né? Quero agradecer muito o convite, muito mesmo, Saraiva. Ah, maravilha. Rodrigo, explica pra gente, porque eu vejo que essa questão do uso da neurociência no campo da política é meio assim, você usou uma analogia que eu acredito que é perfeita. Porque quando os caras estavam lá fazendo guerra com arco e flecha, o primeiro cara que chegou lá com a pistola, com espingarda, ele foi ridicularizado. Não, cara, isso não funciona não, isso não dá certo, vamos continuar com isso. Então, assim, quais são os argumentos que você usa normalmente quando você vai falar? Eu estou falando isso porque se hoje a gente tem dificuldade para explicar para os políticos, para falar sobre tráfego pago, para falar sobre rede social no sentido mais amplo, imagina o que é você chegar para o cara e dizer assim, olha, eu tenho uma ferramenta aqui, eu tenho uma tecnologia, eu tenho um jeito de fazer com que você tenha resultados muito melhores no seu processo eleitoral. Então, quais são os argumentos que você usa para mostrar para os políticos a importância desse trabalho? Primeiro que você acha que você toca num ponto muito interessante, né? Porque dentro do processo da neuropolítica, uma das coisas que eu trabalho são 8 chaves, e a primeira chave necessariamente são arquétipos políticos. Sim. Que é a chave que abre a mente, abre o subconsciente para você gerar confiança instantânea do político e conseguir ter um diálogo dentro desse universo neural. E quando a gente fala sobre isso, tem um agravante, porque as pessoas tratam não só a neurociência como uma coisa complexa, como é o caso de inteligência artificial, também tem um certo afastamento, mas quando a gente traz também essa questão do arquétipo, as pessoas quase trazem isso como se fosse um astrólogo falando de signo, né? Um Walter Mercado trazendo, né? Verdade. Então tem uma não seriedade associada a isso, que é mais uma barreira que a gente precisa passar. Mas se a gente parar para pensar, como primeiro argumento, já começando a responder a tua pergunta, que se você olhar a lista das profissões mais admiradas, você vai encontrar o bombeiro no topo. E lá embaixo, para não dizer que o político é o último, talvez o advogado seja o último, mas é o político. Então, assim, quando você vai para um processo eleitoral, o que a gente está tentando também gerar é uma confiança, porque sem essa confiança a gente não quebra as barreiras do eleitor. E a questão de você trabalhar o arquétipo e depois trabalhar as outras chaves para você criar toda uma captura de consciência para a tua causa, para a tua ideologia, para o teu caminho, o resultado está aí. Então, assim, o melhor argumento, vou te responder de uma maneira talvez um pouco mais polêmica, é que a gente pegou um deputado de 7 mandatos, do baixo clero, e esse deputado fez com que famílias brigassem no Natal. Qual é o poder que tem um produto ruim, né? Não estou aqui eu defendendo a esquerda ou a direita e tal, mas eu acho que a direita, e quem é de direita, merece um candidato melhor. E acho que terão, né, a oportunidade de construir essa candidatura.
Mas como é que a gente pega um candidato como Bolsonaro, que era um candidato ridicularizado, né? Para quem convive no meio, um dos piores deputados que existiam ali, que eram reeleitos com frequência por causa de uma base, e faz desse um love brand, né? Faz desse uma marca de amor que as pessoas brigam com a sua própria família a favor dele ou contra ele. Então, assim, tem uma tecnologia mental e neural por trás disso que não dá para ser negada. Então, mais do que eu tentar convencer com teoria, a gente tem um exemplo prático. A não ser que você olhe para o Bolsonaro e esteja tão capturado dentro do próprio processo que você ache ele efetivamente sensacional. Sim. Compre o perfume dele, etc. Mas aí cada um. Mas quem está no meio da política, e o Senis pode confirmar isso, vai olhar para esse produto político e falar, cara, se eu tivesse que fazer a eleição deste produto, talvez não seria muito fácil. E o resultado está aí. Então, acho que o grande argumento é vencer um pouco do preconceito, porque tem, e os resultados vão falar por si só. Então, acho que quem começar a travar as guerras com arma de fogo ao invés de arco e flecha, vai ter um resultado forte. Só para finalizar, qual eu acho que é uma das barreiras que eu encontrei rodando Brasília, que eu imaginei que teria um resultado maior? Quando a gente senta naqueles 503 gabinetes, mais 81, para conversar, a gente está conversando com quem foi Desculpa. Com quem foi vencedor do processo. Então, se ele foi vencedor com as regras anteriores ou com o jeito dele de fazer, o que faz com que ele se interesse por um método novo? Então, eu acho que efetivamente é um movimento de mercado que é inevitável. Todas as campanhas grandes na Europa, nos Estados Unidos, já trabalham neuropolítica como arroz com feijão, como a gente está falando. Sim. De digital, de tráfego aqui. Isso. E quem chegar por último nesse mercado corre o risco de ficar sem mandato. Então, eu acho que essa é a grande argumentação. E no fim, tem muitos políticos, apesar da gente estar num mercado que, do ponto de vista médio, ele é razoavelmente chucro, né, do ponto de vista de intelectualidade, de entendimento, de uma sofisticação. A gente tem muita gente que está ligada no que é importante, em inovação, em vanguarda, e é o suficiente para a gente ir criando um mercado e mostrando resultado e construindo cases. Então, acho que eu não sei se respondi a sua pergunta. Não, perfeitamente. Inclusive, é algo que a gente tem visto. Qual é a grande vantagem que eu vejo do nosso mercado hoje? A gente que está trabalhando com essas novas tecnologias, esses novos modelos de trabalho, novos jeitos de fazer campanha, de fazer comunicação de mandato, de fazer tudo, é que a gente só precisa ter paciência. A gente não precisa que todo mundo adira ao nosso modelo imediatamente. A gente só precisa que um confie, deixa a gente trabalhar, dê condições da gente trabalhar, porque a gente vai conseguir transformar esse cara num case capaz de convencer os outros, né? Então, exato, eu vejo que se a gente não tiver pressa, a gente consegue ter bons resultados. Marcelão, a gente tem uma história que é paralela, né? Como você disse, você está chegando aos 35 anos de mercado. Eu fico impressionado que eu tenho 37 e eu considero você, eu brinco, que eu digo que Marcelo é um dos pais fundadores do marketing político brasileiro. Ele estava presente em tudo que aconteceu de importante, é meio que um Forrest Gump do mercado brasileiro de marketing político. E uma coisa que é impressionante é que você poderia estar aqui num evento como esse para falar, sei lá, das histórias que você viveu, dos personagens com quem você conviveu, dos processos dos quais você participou, mas você é um cara que hoje você está muito up to date no mercado. Você está falando, você é um cara que vem do passado para falar sobre o futuro. É um futuro que já é presente, mas que as pessoas ainda não estão percebendo o impacto que isso está tendo e que isso vai ter no futuro. Mas muita gente não sabe que isso já está presente no campo da política, no campo da comunicação política já há algum tempo. Então você está se consolidando como a maior autoridade brasileira no campo da inteligência artificial direcionada para o marketing político. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, para as pessoas que... eu sei que todo mundo que está envolvido no campo político, esse é um assunto até meio tabu nesse momento, porque as pessoas estão meio com medo de falar sobre isso, porque você não consegue prever 2 semanas de inteligência artificial hoje na vida das pessoas. Você não consegue estabelecer o que vai acontecer amanhã, né? Eu me lembro que pouco tempo atrás a gente via grandes ícones da política, do mundo dos negócios, falando sobre programação.
Eu me lembro de ver vários conteúdos, por exemplo, de Barack Obama, dizendo assim, o futuro é dos programadores. Você tem que colocar suas crianças para aprender programação e tal. A inteligência artificial veio e destruiu isso em poucos meses, porque agora você não precisa mais saber programar. Porque basta você pedir para uma inteligência artificial, ela programa para você. No final, a gente voltou para o começo, a gente só precisa saber perguntar da maneira certa. Então, eu queria que você falasse sobre essa história que você tem também com a inteligência artificial. Eu sempre tive a característica de vanguardista, né? Sim. Desde de novo, com volta de 16 anos, né? Fui empresário muito cedo. E acabei, porque ganhei notoriedade nacional exatamente por conta disso, que eu sou old school mesmo, sou da velha escola, e fui um dos primeiros que migrei para o digital, né? Isso me garantiu essa projeção nacional que eu tive. E agora eu fui um dos primeiros a migrar para a questão da inteligência artificial, e assim, baseado em trabalhos como o do Rodrigo. Sim. Né? A questão do neuromarketing, a neurociência, ela é a base do trabalho para quem trabalha com inteligência artificial. O que acontece, Saraiva, para quem está nos ouvindo entender um pouco melhor? A inteligência artificial, assim como o homem mapeou o genoma humano, e isso revolucionou a ciência, a inteligência artificial mapeou as emoções humanas. O Rodrigo está aqui e vai concordar comigo. O processo decisório, e assim, quando a gente fala em decisão, a gente está falando de voto, ele não é um processo racional. Ele vem num liame límbico, né? A gente decide com emoção, com memória afetiva e racionaliza para justificar essa decisão, né? Eu sou apaixonado pela neurociência, sou apaixonado, e isso acabou me arrastando para a inteligência artificial. E ela é tão perfeita e ela é tão exata que ela vai revolucionar nossos tempos. Eu ouvia você falar numa das suas palestras, eu gosto muito de te ouvir, sabe, Saraiva? É porque você tem uma capacidade didática que eu não tenho. Eu tenho, Rodrigo, uma mente caótica, eu sou desorganizado, os meus pensamentos são mais rápidos do que minhas palavras. Eu tenho todas essas disfunções, né? E aí eu babo em pessoas como você, como o Fred Mirillo, que são papas na didática, né? Eu não sou capaz de fazer um vídeo selfie. Você não vai ver na minha rede social um vídeo selfie, porque eu tenho um braço curto. Enfim, uma pessoa complicada, uma pessoa doida, né? Mas a palavra que define, você diz para mim, é essa, é caótico. Ele é caótico. Eu sou caótico, mas assim, eu assumo que eu sou caótico e não me aventuro aonde meus braços não alcançam. Por exemplo, eu tenho braço curto, não adianta eu querer fazer selfie, né? E assim, hoje eu vejo que a gente está e esse podcast aqui vai ficar marcado isso. Nós estamos vivendo o maior salto de todos os tempos da humanidade, que é a inteligência artificial. Que é a inteligência artificial? É a capacidade de cruzamento de dados. Você falava numa palestra sua que o melhor não é aquele que tem as melhores respostas, né? Quem sabe fazer as melhores perguntas. E isso na inteligência artificial é o cerne da questão. Isso. Não adianta, se você não... quem vai fazer todos os textos aqui para frente é a inteligência artificial. Qual vai ser o bom redator? Aquele que conseguir extrair a melhor resposta. Mas, Sinise, você me permite uma parte? Claro. Eu acho que toda essa questão da inteligência artificial, e você talvez concorde comigo, e na verdade essa é a pergunta se você concorda com isso, a visão que eu tenho vai usar melhor a inteligência artificial na política, com as boas perguntas, quem de fato entender como o cérebro funciona no natural, não no artificial. Perfeito. Não faz sentido? Porque se a pessoa fazer as perguntas certas, não é pedir para o ChatGPT criar um roteiro, criar uma agenda de posts, criar o que quer que seja, embora isso seja útil. Se você não domina como de fato o cérebro funciona, como de fato as decisões humanas são tomadas, e no caso decisão de voto, que é uma conexão profunda relacionada ao futuro das pessoas, né? E como isso se dá muito longe do cérebro racional, como você mesmo mencionou, embora ele seja usado para justificar, e talvez até um pouco fora do cérebro emocional, do sistema límbico, porque a gente tem, você conhece bem aquela teoria que já foi refutada, do cérebro trino,
e que você tem o cérebro de sobrevivência, que é ligado a partir do sistema límbico, onde algumas emoções, que são, é a história do Engenheiros do Caos, é a história da Cambridge Analytica, estão conectadas ali. Agora, saber como manejar a raiva, o medo, a ambição, a vergonha, enfim, que são esses 4 sentimentos de sobrevivência, é uma chave grande. Então, eu acho que não tem, e eu conheço o trabalho do Senise, a forma como ele trabalha e desenvolve o uso da inteligência artificial parte de um conhecimento profundo da neurociência que quem não dominar isso no futuro vai ficar para trás, né? Não que não vá ganhar a eleição, porque tem muitos espaços ainda em muitas cadeiras, mas eu acho que eu não tenho dúvida de dizer que eu diria que é o futuro da nossa comunicação política, mas eu acho que já é o presente. É só olhar em 2018 o que aconteceu. Né? Olha, boa parte aí. Não, imagina, olha só, Saraiva. Eu escutei ele falando sobre os arquétipos. Eu tenho uma vantagem enorme, porque assim, minha primeira formação foi sociologia. Né? Fui me especializar em comportamento humano na Universidade da África do Sul, que é a melhor faculdade, são as duas, né? Dinamarca e África do Sul. São a Faculdade de Copenhague e a Universidade da África do Sul, que são as duas melhores faculdades de sociologia do planeta. Né? Depois que eu vim para o marketing, enfim, eu estou no meu melhor momento profissional por isso, porque eu consegui unir todo o meu conhecimento técnico, toda a minha formação acadêmica e toda a minha experiência numa direção só. E isso tem me garantido 100% de sucesso. Né? Hoje eu sou um marqueteiro de 100%, desde 2018 não perco uma eleição. Né? E isso tem me trazido uma grande satisfação, e não é por talento. É por justamente conseguir extrair das ferramentas que eu utilizo e da tarimba que eu tive os melhores resultados. Eu vi ele falando sobre arquétipos, né? Todo mundo tem muito... Tá todo mundo muito focado na questão da IA generativa. A IA generativa, Saraiva, é a menor das partes. É a pontinha do iceberg. Né? Todo mundo com medo de deepfake e etc. Eu vou dizer para você, nós tivemos a eleição do Trump nos Estados Unidos, com a Cambridge Analytica que foi citada, né? Usando a base mais chinfrim da psicologia, que é os 5 grandes. O que são os 5 grandes? São os 5 arquétipos que todo ser humano tem, e você tem o alfa. A Cambridge Analytica mapeou isso e começou a fazer a entrega. Não se usou deepfake, né? Não se usou uma deepfake. O que usou? Esse mapeamento, e aí as mensagens das principais bandeiras foram elaboradas com discursos, com narrativas em cima de cada um desses arquétipos. Na eleição seguinte foram trabalhados com os 12 arquétipos de Jung. Hoje está se trabalhando com 512 elevado a 512 potência. Né, Rodrigo? Mais ou menos isso. É verdade que você tem essa proeminência de arquétipos, mas também é verdade que o ser humano encontra alguns personagens, e eu acho que a melhor recorte, embora tenha muitos recortes, você tem os 5 recortes do livro do Roger, que tem 50 anos, enfim, que usa ainda para política. Tem os 12 arquétipos que vêm a partir de Jung e é refinado pela Margaret Mark e usado muito na comunicação empresarial. E é esses 12 arquétipos que eu acho que melhor resumem, porque embora você tenha subarquétipos e cada um deles se divida, você tem até, um exemplo, você vai usar o arquétipo do herói para um homem ou para uma mulher, eles são muito distintos. Então você até poderia dizer que são 2, mas ainda assim está dentro da mesma lógica de força e etc. Então, eu acho que esses 12 respondem bem porque é a forma como as pessoas definem com rapidez um personagem. O que eu quis falar, o que eu quis colocar, é que hoje o nível de refinamento que a própria inteligência artificial nos garante, permite uma mensagem absolutamente direcionada. Sim. É como se a mensagem tivesse sido feita exatamente para você, Saraiva, sim, quando você receber. E o pior, ou o melhor, para mim o melhor, é que a inteligência artificial, inclusive, sabe aonde você está e sabe como te entregar. Sim. Né? Não existe mais privacidade. Né? A gente trabalha com a questão de metadados, ou seja, a LGPD está preservada. Sim. Mas não existe privacidade. Você falou perto da sua Smart TV, ela te escutou. Você falou perto do seu celular, ele está te escutando, vai te entregar uma publicidade. A gente está o tempo todo sendo monitorado. Exato. Né? Eu estava... Tem 2 coisas interessantes, né?
Tem aquela ferramenta de transcrição de textos, né? Que chama Luzia, né? Que o pessoal tem usado muito no WhatsApp. Tipo, quando você está numa reunião, o cara manda um áudio para você, aí você encaminha para Luzia e aí ela lhe dá o texto do áudio que a pessoa lhe mandou. E aí teve um dia que eu estava numa reunião e um pré-candidato, para quem a gente está trabalhando, me mandou uma mensagem dizendo assim: cara, tô com um problema gigante aqui, tô precisando da sua ajuda. Vou te mandar um áudio, escuta o áudio e me liga. Aí eu mandei o áudio, eu não podia escutar o áudio naquele momento, eu mandei o áudio para a Luzia. Luzia me mandou uma mensagem dizendo assim: Emerson, eu estou percebendo que você está com um problema nesse momento. Não era a transcrição do áudio. Eu estou percebendo que você está com um problema nesse momento e eu acredito que você precisa procurar as autoridades. Se você precisar de uma ajuda, eu estou aqui para te ajudar e tal, não sei o que. Eu digo: que porra tem nesse áudio? Foi que esse cara mandou para mim. Era, na verdade, um BO que estava acontecendo, uma crise que estava acontecendo no município e que envolvia estupro, era uma coisa pesada, que não tinha nada a ver com ele, mas que estava circulando essa história e ele queria que eu ouvisse a mensagem para depois eu ligar para ele e dizer: sim, que mensagem é essa? Qual é o contexto? Mas a inteligência artificial, ela identificou. Ela viu que estava falando de estupro, de menor, de criança, de não sei o quê, e ela agiu isso. Né? E aí um outro exemplo que filtro, também recentemente foi muito comentado, aquela história de que o Uber, ele consegue entender se a bateria do seu celular está acabando e ele aumenta a tarifa. Então você paga mais caro se a bateria do seu celular vai acabando. Por quê? Porque ele está entendendo que você está com medo, que você está em risco, que você está numa situação em que você está disposto a pagar mais porque você quer sair daquele lugar. Você tem que sair dali porque se sua bateria está carregando e você não está descarregando e você não está carregando, então é uma situação em que ele pode cobrar mais de você. Isso tem tudo a ver com essa questão dos arquétipos, essa questão de você sair cruzando arquétipo com subarquétipo, com o sentimento, com o local, com todo o background que tem ali naquela situação. E é impressionante, porque as pessoas não estão conseguindo, Rodrigo, perceber o quanto isso impacta no comportamento, no sentimento e na decisão do eleitor, né? Eu acho que você toca num ponto que me faz pensar na questão ética da inteligência artificial e do próprio uso da neurociência e da neuropolítica. Eu acho que a forma como a gente trabalha, então assim, a Cambridge Analytica trabalhou com tudo que o Senis falou, mas trabalhou sim com bastante fake news, especialmente no caso do Brexit, etc., nos processos de testes, etc. Você não precisa trabalhar neuropolítica com fake news. Aliás, como o próprio Senis falou na palestra dele agora há pouco, nem é o melhor caminho você trabalhar com fake news, nem é indicado, nem se pode, inclusive. Mas existe uma questão ética que é uma discussão justa e aonde que eu paro nessa questão ética? No processo onde eu olho se você está conduzindo as pessoas, porque a palavra que a gente foge dela, mas talvez ela tenha que ser dita, é manipulação. Se você está manipulando uma pessoa contra a vontade dela, para ela fazer algo que vai ser nocivo a ela, você está ferindo uma ética. Sim. Então, nesse caso, do uso da inteligência artificial para checar qual é o nível de bateria, para eu poder cobrar mais, pô, eu estou fazendo um uso, entendo eu, não ético. Sim, não sei se isso de fato acontece, acredito em você. Concordo. Mas não estou aqui acusando o grupo, estou me livrando de um processo agora. Mas eu acho que do ponto de vista de condução do relacionamento humano, você entender como o cérebro funciona, como as pessoas se conectam, como as pessoas passam a admirar e se conectar e passam a se identificar, inclusive, esse é o grande processo inicial da neuropolítica. E que você pode, aí sim, e aí o Senis sabe muito melhor do que eu sobre isso, como é que você usa as imensas ferramentas, acabou de citar uma que eu nem conhecia aqui, que surgem a cada dia, para você automatizar ou fazer o processo de, se não de eleição, porque está proibido, mas de mandato e de relacionamento com o eleitor, funcionar. Só que você só vai conseguir fazer isso se você entender como funciona a mente humana. Então, esse é o entendimento refinado que eu acho que... E é legal estar nessa mesa contigo, porque eu acho que do mercado inteiro, talvez você seja a pessoa que consegue ter a maior capilaridade de penetração no mercado das pessoas que fazem uma campanha mais pragmática, né? Não vou dizer simples, porque nenhuma campanha é simples, mas uma campanha muito mais pragmática e nas capilaridades dos rincões do Brasil. E acho que é genial o que você propõe. E quando a gente fala de neuropolítica e inteligência artificial,
a gente não está falando de algo que essas pessoas, o teu público em geral, não possa usar. Quem tiver alcance, tiver percepção de usar isso primeiro, esse cara deixa de ser um político de uma cidade pequena e passa a ser um grande político com uma carreira brilhante pela frente. Mas aí cabe muito do alcance de cada um. Assim como foram as redes sociais. Exato. Né? Quando surgiram as redes sociais, ninguém acreditava que, né, todo mundo dizendo, ela vai ser mais importante e tal. Hoje as pessoas se informam muito mais de política pelas redes sociais do que pelos veículos tradicionais. Isso não é um achismo. Existem pesquisas que demonstram isso. Inclusive, as redes sociais pautam os veículos tradicionais. Exatamente. Eu tenho essa briga eterna com o pessoal que fez assim, porque o rádio... Eu digo, cara, escuta a rádio da tua cidade. A programação da rádio da sua cidade é assim, o prefeito postou no Instagram, a candidata mandou um áudio no grupo, alguém fez uma live falando sobre isso. Então, quem está pautando a mídia tradicional é a mídia digital, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Rodrigo, você falou dessa coisa do jeito que a gente trabalha, esse jeito pragmático que a gente precisa trabalhar, porque apesar de trabalhar num segmento, né, o nosso segmento, dentro do segmento, o Eleja-se hoje tem uma visibilidade mais ampla, porque a gente trabalha para políticos em mandato de todos os escalões, a gente trabalha para pré-candidatos, a gente trabalha para assessores, a gente trabalha para colegas, a gente trabalha para fornecedores de serviços especializados. Enfim, então é meio que dentro do segmento a gente consegue ter uma amplitude que a gente fala com todo mundo. E aí não tem como eu sou inclusive criticado às vezes. É difícil ter uma postagem minha que alguém não coloque um comentário do tipo assim, faltou falar sobre isso. E eu digo, irmão, eu estou postando no Instagram, eu não estou escrevendo um artigo científico, palestra, né? que eu tenho que mostrar todos os aspectos daquele ponto. Então, o que eu estou mostrando é exatamente o ponto principal. Essa questão dos arquétipos é uma coisa que a gente trabalha no Eleja-se, na nossa metodologia, de uma maneira muito simples, extremamente simples. A gente trabalha até, eu digo, de uma maneira artesanal. Porque o que é que a gente faz? Normalmente para os candidatos, a gente estabelece um arquétipo central, né? E aí, até numa brincadeira que a gente faz com essa coisa meio de horóscopo, a gente brinca que eu gosto de trabalhar com a lógica de ter o arquétipo ascendente, né? Então, tipo assim, qual é o melhor arquétipo para Senise? É o rebelde. Mas aí o rebelde vai trazer uma objeção, vai trazer uma rejeição da galera que quer uma coisa mais organizada. Então vamos colocar um arquétipo ascendente do sábio. Então ele é o rebelde, mas ele é sábio. Ele não vai fazer besteira com essa rebeldia dele e tal. E a gente também trabalha com a ideia dos arquétipos segmentados, né? Então se eu tenho uma cidade que numa pesquisa de opinião, a gente identifica que ali cabe o arquétipo do rebelde, do sábio, do homem comum, do herói. E então o que é que a gente faz? Vamos produzir conteúdos, se couber, com esse candidato, encarnando esse arquétipo para esse público que tá com essa demanda. Então, eu vejo que isso foi uma maneira da gente conseguir entregar para esse candidato que está dizendo assim, tá bom, beleza, vou usar essa história desse arquétipo que você está falando aí, mas me traz de uma maneira simples. Agora, não se aproxima do trabalho que um profissional como você consegue colocar numa campanha extremamente científico, profundo. Mas eu sei, aí eu já vou colocar aqui, vou fazer o papel do advogado do diabo. Eu sei que os políticos, eles podem ter uma objeção do ponto de vista de chegar e dizer, mas não vai complicar muito não, eu vou colocar esse cara na minha campanha, esse cara não vai ficar assim, porque tem que fazer um estudo disso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, como é que quando eu, candidato, contrato Rodrigo Gouveia, da Neuropolitan, para a minha campanha, como é que você age? Qual é a solução que você entrega do ponto de vista objetivo, assim, do produto? Legal. Bom, primeiro deixa eu te cumprimentar por já usar o arquétipo e entender a importância que ele tem. Sim. Né? Acho que quando a gente pensa o real funcionamento da neuropolítica e o real uso do arquétipo, e a gente precisa entender o arquétipo como uma chave que abre o inconsciente e que cria confiança do ponto de vista instantâneo e automático para o político, o que é uma arma poderosa. Isso só vai funcionar, Emerson, se a gente for autêntico nesse arquétipo. Então, existe o processo, a metodologia que a gente usa, e ela não é um processo longo, super complexo e que vai complicar. Sim. Ela é um processo que vai facilitar e vai facilitar muito a comunicação.
A primeira coisa é o político precisa responder um questionário e a única atuação que a gente precisa do político. O resto é tudo feito com chefe de gabinete, assessoria, marqueteiro, estrategista, etc. Eu preciso que ele responda um questionário de 120 perguntas, onde a gente vai testar, e aí são 10 perguntas por cada um dos 12 arquétipos, qual é a intensidade que está ativo cada arquétipo que ele tem. E tipicamente o que a gente vê nesse resultado é uns 6 arquétipos dos 12, ele não tem ativo, Sim. então não dá para usar. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu vou usar o herói, e ele não tem ativo, o herói, ele não vai funcionar. E aí isso acaba jogando contra ele entender o valor que tem o arquétipo. E não, aí, sem falar que às vezes tem um político que diz assim, eu quero ser o herói. exato. E não é. Eu falo, tudo bem, nenhuma. se você tiver ele ativo e for interessante, a gente vai usar. E dos outros, mais ou menos 6 que sobram, isso varia muito, normalmente tem 2 ou 3 que são muito fortes e que, portanto, são os melhores de usar, e tem 2 ou 3 que são boas alternativas de usar. É nesse momento que eu fecho qual é o arquétipo, de preferência não, eu vou olhar o lado da demanda. Então, a gente tem 2 perguntas que a gente encaixa em pesquisas, ou a gente mesmo roda um link na cidade para minimamente ter um cheiro, de entender o que na teoria chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. Ou seja, em 2018, o espírito do tempo pedia por um rebelde. E o Bolsonaro incorporou esse rebelde e foi eleito daquela forma como a gente viu. O mesmo arquétipo que foi usado por Lula em 89, 94 e 98 e perdeu as 3 eleições justamente porque a rebelde era um arquétipo não adequado àquele tempo. Então, entender na cidade quais são os sentimentos e qual é o arquétipo que está sendo demandado pela população, sem entrar no nome do político, falar, tem o Senise, tem o Hermes, tem o Rodrigo como candidatos. Não é essa a pergunta. A pergunta é uma análise de sentimento para entender. E a forma é muito interessante de fazer se a cidade, estamos em Florianópolis aqui, se Florianópolis fosse um barco, quais dessas 12 alternativas melhor representa a situação atual de Florianópolis? E aí você tem lá um barco em tempestade, que aí é um ambiente para o herói, você tem um barco no rumo certo e etc, enfim. E aí a forma como a gente faz isso são cards e a pessoa seleciona 3 desses cards. Então você não pega só o principal arquétipo, você pega um grupo e isso, olhando para os segmentos, faz a diferença. E aí, na sequência, a gente pergunta, tá bom, se esses são os barcos, qual é o capitão ideal para esse barco? E aí tem 12 alternativas, cada um com seu arquétipo. E aí a gente consegue fazer uma análise geral da cidade e a gente consegue fazer uma análise por segmento. Porque vamos supor que o meu candidato só pega o candidato para proporcional. Ele só trabalha mulheres de periferia evangélicas. Eu consigo separar na pesquisa qual é esse segmento e qual é o arquétipo demandado por aquele segmento. E aí eu vou cruzar isso, fazer o match, né, com o que existe do ponto de vista autêntico do candidato. E aí, uma vez feito esse match, a última coisa que eu vou fazer, mais 2 passos só, é olhar os concorrentes, no caso de uma majoritária, para poder mapear qual é o arquétipo que o concorrente está projetando. E não que ele saiba, eu não uso arquétipo. Todo mundo usa arquétipo, porque todo mundo encaixa a própria máscara, o próprio personagem em alguma história. E aí eu faço a leitura de qual que ele usa. Isso me permite, inclusive, ver como é que a gente desconstrói o adversário. E aí, no fim, tem uma análise de aderência, se é homem, mulher, qual a idade, etc., para a gente chegar no arquétipo final. Isso é um processo que não dura mais de 4 semanas e torna a comunicação muito mais fluida. Só para finalizar, uma última crítica que às vezes eu escuto e que é provada falsa sempre, você vai engessar minha comunicação se eu fizer isso. E é o contrário, na verdade. Você entrega um relatório de 20 páginas de simbologia arquetípica daquele principal, ou com ascendente, que a gente chama, na verdade, da dupla arquetípica e tal, muitas vezes. E aí, para a comunicação, facilita muito, porque é um briefing de ideias sem fim. A galera já vai na boa. E acerta, porque gera uma coerência na comunicação como um todo. E essa coerência gera confiança, e gera admiração, e gera identificação, e gera o voto. Então, que massa. É muito legal. Marcelão, eu acho que uma coisa que eu estou vendo, eu estou vendo inclusive você muito feliz nesse momento que você está dizendo assim, eu estou no melhor momento da minha carreira. E eu entendo que é porque você está claramente conseguindo juntar o futuro com o passado. E aí eu queria que você trouxesse esse depoimento da importância que tem para o mercado. É muito legal essa galera jovem que está chegando, sangue nos olhos, faca nos dentes, querendo entrar no mercado, dominar o mercado, e vai dominar o mercado, não tem como fugir disso. Mas a importância de entender os fundamentos, em vez de ficar focado apenas na perfumaria,
no videozinho bonitinho, na dancinha, no postzinho da trend que está todo mundo fazendo, entender por que está fazendo isso. Você é um marqueteiro que tem história em campanhas de todo o Brasil, em todos os níveis. E qual é a importância de, antes de pensar no que vai sair lá na ponta, de entender o contexto, entender o que está acontecendo lá na base? A parte mais fundamental é você entender, né? Eu, para começar qualquer campanha, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico, né? E esse diagnóstico não é do que o cara está fazendo, não é das redes sociais dele, de como ele está performando. Porque assim, para mim, na verdade, não é isso que importa. O que importa é entender o humor da população, é entender a imagem que a população tem, as necessidades, que não são as necessidades declaradas. Quando você faz uma qualitativa ou você faz uma pesquisa, o ato de perguntar, por si só, já contamina a amostra. Sim. Não é? Então, a vantagem do uso da inteligência artificial é que ela não pergunta. O comportamento da gente, para mim foi um choque como sociólogo aceitar isso, mas o comportamento é matemático. É uma soma de fatores, é uma soma que nos leva a decidir à direita ou à esquerda. É a questão do arquétipo. É o que faz os algoritmos estarem dominando o mundo hoje. E assim, o que me deixa extremamente satisfeito é porque a gente tem uma moçada boa chegando no mercado, sangue nos olhos. Agora, é uma moçada muito Nutella, né? Com todo respeito, por que Nutella? Eu posso falar, porque assim, eu sou old school, mas assim, tenho o comportamento de um adolescente, né? Ávido pelas coisas novas, ávido por experimentar. Eu sou o tipo de pessoa, Saraiva, o cérebro humano detesta escolher. O momento mais porque o cérebro é preguiçoso. Ele precisa economizar energia para sobreviver. Ele foi desenvolvido dessa maneira para economizar energia. Por exemplo, a gente almoça e temos sono chamado sono vigilante, né? A gente precisa dormir para fazer a digestão? Não precisa, né? Está provado isso. Mas o cérebro entende que sim, ele está o tempo todo nesse comportamento, que é a questão que nos faz procrastinar, é o que nos dá preguiça. Eu sou o tipo de pessoa, Saraiva, todo mundo chega no restaurante, o momento mais complexo para o cérebro é a hora que você abre o cardápio que você tem que escolher. Essa foi a descoberta do self-service, né? O self-service ganha dinheiro exatamente com essa questão cognitiva. Eu sou um cara que vou ao restaurante e costumo não repetir o mesmo prato. Por quê? Porque eu sou um cara ávido pela experiência, pela inovação. Não é que vai ser bom ou ruim, mas você experimentar. Eu vivo muito isso com música, é muito engraçado. Eu viajo muito, minha mulher sempre viaja comigo. Quando a gente viaja de carro, é muito engraçado, porque o nosso combinado é que é assim, quando eu estou dirigindo, ela é a DJ. Ela é quem controla a playlist. E quando ela está dirigindo, sou eu. Quando ela está dirigindo, eu sempre procuro uma coisa nova. Então, de repente, a gente está ouvindo música francesa. Outra hora, a gente está ouvindo forró nordestino. E quando eu estou dirigindo, a playlist dela é sempre a mesma. Então, ela tem aquela playlist preferida, que são os sucessos de, enfim, determinados artistas e tal. E aí é bem nessa linha que você está falando. Porque você vê, você tem uma moçada nova chegando no mercado, que é uma moçada extremamente preparada, né? É uma moçada que conhece bem as técnicas. A questão é que o marketing não é feito só de técnica. Sim. É exatamente você conseguir fazer o diferente, né? O que eu mostrei hoje? Eu tive a ousadia de trazer o caso de Cuiabá na minha palestra. Sim. Basicamente falando que nós ganhamos em cima da desconstrução, né? Todo mundo tem medo de falar em desconstrução, mas todo mundo faz. A questão é que todo mundo faz errado. Todo mundo acha que desconstrução é fake news. E a fake news é a pior forma de você tentar desconstruir um oponente. Sim. A mentira e tal. A verdade, ela é implacável. E isso é o que o político tem que entender. Não tem coisa melhor do que o político errar,
Vamos ver um ex-cliente meu, José Roberto Arruda, em Brasília. Foi caçado mais de uma vez. Então, e por que ele voltava sempre com tanta pujança? Porque ele simplesmente assumia que errou. O político tem um medo enorme de assumir o erro. Ele tem um pânico de assumir uma mudança de rota, de uma mudança de opinião. Só que nós somos seres humanos, nós mudamos o tempo todo. O que vale? Vale quando o político chega e explica o que fez ele mudar de opinião. Sim. Né? Ou ele assumiu um erro, não tem nada mais poderoso do que isso. Eu uso muito isso com meus clientes, né? Dele assumir um erro, ou ele assumir uma posição nova, né? E isso está provado que isso tem um grande poder. Né? E até do ponto de vista psicológico, é uma coisa que eu já vi acontecer muito em campanha, você ter uma verdade inconveniente para um determinado político, que se ele utilizasse essa verdade, se ele colocasse esse erro dele como uma vulnerabilidade, como uma condição que ele tem, que não tem nenhum problema, que todo mundo está sujeito a passar por isso, ele teria sucesso na campanha. Ele assumiria o erro e colocaria isso. E aí, o opositor utiliza isso, e o fato do opositor utilizar e ele não estar preparado para isso desestabiliza a campanha. Eu tenho, por exemplo, clientes hoje que o cara chegou para mim e contou como foi que ele perdeu uma eleição numa das campanhas passadas. Eu não posso citar o que aconteceu aqui, até porque a gente está criando uma estratégia para esse ano, ele reagir a isso de uma maneira melhor, mas eu digo, eu não acredito que você perdeu a eleição por causa disso, porque isso não é um problema, o problema foi como a gente reagiu a isso. Né? Deixa eu até reagir a isso que vocês estão falando. Eu acho que a vulnerabilidade, que é disso que a gente está falando, o candidato se mostrar vulnerável, Sim. É uma estratégia interessante até para gerar conexão afetiva, emocional. Sim. Um ponto que eu acho que é interessante, e desculpa trazer a brasa para minha sardinha de novo, mas quando a gente entende o impacto e o funcionamento dos arquétipos, faz muito sentido algumas coisas. Então, por exemplo, depende do arquétipo que o político usa, o nosso político usa, a forma como a gente vai dar essa vulnerabilidade, vai construir essa vulnerabilidade para que haja essa conexão, ela precisa ser cuidadosa. Porque todos os arquétipos, ou todos os tipos, ou os personagens, eles têm um calcanhar de Aquiles. Então, quando eu mencionei agora há pouco que a gente faz uma análise dos concorrentes, o que eu mais faço é entender qual é a imagem arquetípica que ele está projetando e, por teoria, a gente sabe, portanto, quais são os calcanhares de Aquiles. Sim. Então, exemplo, tem um adversário provocando o arquétipo do herói, usando o arquétipo do herói. Ele é o herói, que ele é o que vai vencer e tal. O que eu mais preciso provar e aonde eu preciso achar o ponto de desconstrução é na fraqueza, porque o herói ele é forte, ele é corajoso. Então, se eu achar pontos de fraqueza do adversário, fraqueza às vezes física, fraqueza intelectual, fraqueza moral, e conseguir construir isso é o que mais pega, sabe aquela coisa que você fala assim, essa desconstrução pegou, Sim. Essa aqui não pegou, essa entrou, essa vitimizou o cara. Isso. Então a própria forma de olhar o mercado do ponto de vista entendendo como o cérebro funciona e usando o arquétipo para isso. Então, e aí isso vale para mim também, ou seja, se o meu político está usando o arquétipo do herói, eu vou ter que ter muito cuidado com que tipo de vulnerabilidade eu vou mostrar, porque senão eu estou desconstruindo a própria percepção dele. Então, assim, estou usando tudo isso para dizer que encaixa. Claro. Isso. Ô, Rodrigo, a gente tá se falando muito hoje em dia na história dos gatilhos. Certo. Gatilho tem sido visto como uma ferramenta muito eficiente, até do ponto de vista dessa condução do sentimento do eleitor em relação ao político, à eleição. Como é que é a conexão do arquétipo com o gatilho? Eu acho que a conexão... Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que você tem dois gatilhos principais, né? Grupos de gatilhos. Você tem o gatilho de atenção, que são os ganchos iniciais, a contradição, tudo aquilo que você ensina tão brilhantemente. E você tem alguns gatilhos de ação. Ou seja, eu uso gatilhos porque, especialmente na última semana ou na reta final, eu quero provocar uma ação de ir votar. Sim. Então eu uso esses gatilhos. Agora, embora tudo isso seja uma construção neural, tudo precisa ser coeso. Então a escolha do teu arquétipo e a forma como você comunica esses gatilhos, ela também precisa ser, senão tudo fica muito falso. E tudo que a gente não quer que um político soe
para a pessoa é falso. Sim. E a incoerência é o principal, eu vou usar a palavra gatilho no lugar errado, mas é o principal Sim. chave que vira na cabeça do eleitor de falar, pô, esse cara, ele me passou a campanha inteira e eu formando uma imagem simbólica dele. De repente ele fez uma coisa que é completamente incoerente com Sim. aquilo. Quem é o Saraiva de verdade? Isso. É aquele que eu estava vendo ou esse que apareceu agora que a máscara caiu um pouquinho? Isso. Então esse cuidado, essa cuidado com a comunicação é fundamental. E aí sim você usar o arquétipo certo, com a linguagem correta, a construção de conteúdo correto, faz toda a diferença. Então é muito curioso, porque depois de mergulhar nesse mercado, eu não consigo enxergar uma campanha hoje sem usar arquétipo. Eu posso até não dizer. Eu tenho uma campanha que o próprio candidato acha isso meio esoterismo. Sim. Tudo bem, a gente está usando igual, só que não tá tratando isso de uma maneira aberta, né? Mas aí o resultado vai vir, e isso é importante também. Maravilha. Não sei se eu respondi, mas é isso. Não, respondeu perfeitamente. Marcelão, como é que vai trabalhar esse ano? Como é que vai ser sua presença? Porque você cabe em qualquer lugar da campanha. Aí eu quero saber qual foi o lugar que você escolheu estar. Então, eu estava procurando evitar a headline, né? A gente vai chegando numa idade que a gente vai ficando um pouco mais... Low profile. Low profile, né? Estou querendo ver se eu... Claro que a gente sabe que, como a gente é insano, né? Eu sou um viciado em campanha. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Eu adoro adrenalina. Esporte e aventura, né? Mas eu tô com alguns projetos de médio prazo, mudei a minha lógica de mercado, né? Vou dar contribuição aí em várias campanhas, né? E devo pegar uma ou duas headlines para fazer case, mas eu vou deixar isso para decidir no final de julho. Beleza. E como é que encontra Marcelo Natalio nas redes sociais? Como é que faz para entrar em contato contigo? Marcelo Natalio, perdão, Marcelo Senise. Quem me dera, Natalio, né? @Marcelo Senise, né? Meu Instagram. Meu telefone é muito fácil, 61 98301 0800. Isso é a isca, tá? Não é de graça, não. Valeu. E Rodrigo, como é que a gente faz para... As minhas redes é @neuropolite, no caso do Instagram é neuro.polite, com T mudo, e no Instagram, no YouTube é Neuropolite tudo junto. Tem alguns conteúdos, eu estou começando a subir uma parede de conteúdo. Sim. No Instagram, um conteúdo um pouco mais aprofundado está no YouTube. Todos nós Casa de Ferreira espeto de pau, né? Eu não. Não, você sou Casa de Ferreira espeto de aço. Espeto de ouro, não, né? Mas aí eu fico muito feliz, inclusive, quando eu vejo tipo Senise, quando a gente quando a gente se encontrou nesses últimos meses, Senise estava sem Instagram, meu Instagram caiu, eu estou tentando recuperar e tal. E agora, vendo lá Senise, enfim, nas matérias, nas notícias, né? Senise tem essa facilidade também de ocupar espaço na mídia. A gente sempre vê ali na televisão, nos jornais, né? E Rodrigo também, que é um cara que a gente se conheceu no aeroporto, batendo papo e tal, e eu digo, rapaz, esse cara tá falando de um negócio que as pessoas precisam saber, e aí eu fico feliz quando eu vejo postando, quando eu vejo nos eventos, palestrando, participando, porque eu tenho plena noção de que você não vai, este ano de 2024, você não vai ocupar 1% do espaço que você poderia ocupar. Mas todo o processo da gente é um processo de construção. Eu entendo que a campanha de 2024, na verdade, é um grande preparativo para 2028. O mercado está em plena expansão e esse evento aqui ele simboliza muito isso. Assim. A gente fica olhando e dizendo, olha, o cara que é fera naquilo, olha, aquela menina é fera naquilo. E como eu tenho dito, né, a campanha agora é um ecossistema. Não é mais uma estrutura vertical, que você tem um guru lá em cima dizendo tudo que vai ser feito e sabendo mais do que todo mundo. Cada um é especialista na sua área e eu não tenho nenhuma dúvida de que uma boa estratégia de arquétipos é capaz de eleger um prefeito, é capaz de eleger um vereador, é capaz de fazer com que um candidato, como você falou, e eu acho que esse é o grande ponto do trabalho que você faz, Rodrigo. Você oferece a oportunidade de um cara que não está conseguindo
performar bem no modelo atual, ele entender que ele precisa dar o próximo passo na frente de todo mundo, beber água limpa, investir numa nova maneira de fazer política, com inteligência artificial, com arquétipo e tal, e passar para a próxima etapa, né? E no caso de Marcelo, é como eu já falei, cara, é muito bom você poder, o cara que é político, ele poder sentar numa mesa, nenhum problema com a galera da Jovem Guarda, a galera dos seus 19, dos seus 20 anos, mas não tem para onde, assim. O político, ele quer segurança. Ele quer sentar numa mesa com um cara, do cara chegar e dizer, irmão, faça isso, pode fazer, vai dar certo. E aí você é um cara que caoticamente você passa Não, isso. e não é só isso, eu uso muitos métodos pouco ortodoxos, Sim. né, Saraiva? Eu sou desse... Não, esse podcast foi maravilhoso, porque assim, isso é o podcast da não ortodoxia. De criar completa. novos métodos, de testar novas fórmulas, Isso. né? Isso é o que tem garantido meu sucesso no mercado. Isso. E espero que a gente consiga fazer alguma campanha junto esse ano. Vamos, né? vamos experimentar algumas coisas, porque assim... E Rodrigo também, tô na expectativa aí da gente ter algum candidato que a gente consiga... A gente tem pensamentos muito, muito próximos, né, Saraiva? E acho que a gente vai... assim, meu objetivo nessa eleição é construir alguns cases, né? Sim. Construir alguns cases... Acho que todos nós, né, nesse processo de construção que a gente tem. Daqui a 2 anos eu estou engatado aí num projeto nacional de grande envergadura, né? Então é o momento de eu experimentar fórmulas novas. Mas deixa eu reagir à tua provocação bem rapidamente. Você falou que os métodos não ortodoxos, eu não tenho como discordar de você hoje. Sim. Mas acho que talvez no futuro a gente esteja falando exclusivamente desse tipo de campanha que leva em consideração esse entendimento. Hoje eu fiz, acabei não mencionando, já fiz 25 pré-campanhas de estruturação arquetípica, inclusive proporcional, com um preço super baixo, porque até teve essa conversa. Sim, isso. O meu grande objetivo nesse ciclo eleitoral é trazer e provar que é possível você usar arquétipos nas campanhas mais simples ou mais próximas da realidade, que é a campanha municipal, de vereador, etc. Exato. Então eu acho que a gente vai ter sucesso nisso e eu devo fazer uma cidade do interior de São Paulo, campanha mesmo, e uma capital do Brasil, da região norte. Então vai ser legal, vai ser bem divertido. E também é uma coisa que a gente está vendo no mercado, né? A gente está vendo, por exemplo, profissionais que o cara é um profissional que ele consegue ocupar todo o espaço da campanha, fazer a estratégia, coordenar a equipe, criar a narrativa, fazer tudo e tal, mas até pela característica do mercado, a gente está vendo que tem uma necessidade de cada profissional dizer assim, eu vou continuar com esse trabalho de cuidar de uma campanha toda, por exemplo, mas eu quero me posicionar como um especialista nisso, né? Você nessa parte de neuropolítica, Marcelo na parte de inteligência artificial. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Boca de Urna. O pessoal já falou aí como é que vocês podem encontrar Rodrigo, como é que vocês podem encontrar Marcelo nas redes sociais. Nós vamos colocar também aqui na descrição. Um prazer muito grande ter vocês aqui. Foi muito bom. A química aqui deu muito certo. E estamos sempre à disposição de vocês. Vai ser um prazer a gente conversar sempre. Vamos ver se a gente se encontra nas campanhas por aí, 2024, 2026, 2028. E sempre, obrigado a você que acompanhou. A gente se encontra logo em mais um episódio desse podcast, num oferecimento, deixa eu achar aqui, os meus patrocinadores, BN3, baseado em números, essa super parceira nossa aqui nesse projeto. Aqui, inicialmente, a ideia era eu e Marcelo ficar apresentando, mas Marcelo está organizando o evento, então eu fico aqui apresentando os podcasts. Nina Lab também está com a gente, a Philips Filmes, que entrou nesse desafio com a gente aqui, os caras estão dando sangue aqui com a gente nesses dias todos, gravando aqui ininterruptamente. A Plascola e também a Borgana, aprovado o vinho? Muito. Então, muito bom. Aprovado aqui o vinho da Borgana, é um Merlot argentino de Mendoza, do Vale de Uco, chamado Crius, tudo a ver com essas duas mentes criativas que estão aqui. Valeu, muito obrigado.